Talvez ninguém jamais saiba o que realmente acontece por trás das portas fechadas de uma família. No entanto, uma história se desenrolou de forma tão inesperada e com tal intensidade que chocou até os detetives mais experientes. Nas primeiras horas do dia 22 de setembro de 2020, uma ligação angustiante foi feita para os serviços de emergência. Um homem, ofegante de medo, relatou ter encontrado sua esposa, Maria Munhoz, inconsciente sem conseguir acordá-la. Os paramédicos chegaram em poucos minutos, mas não havia nada que pudessem fazer. Maria já estava morta. Porém, por trás da aparência de uma tragédia repentina, havia uma história sombria e complexa, muito mais perturbadora do que qualquer um poderia imaginar. A história de Maria começou como um conto de fadas, com todas as indicações de que teria um final feliz. Ela era bem-sucedida em sua carreira, tornou-se uma esposa e mãe feliz. Mas algo deu errado. Seu marido começou a ver outra mulher e não queria abrir mão de nenhuma das duas. Maria suportou isso por anos, tentando salvar seu casamento pelo bem dos filhos. Mas tudo terminou em tragédia. Maria Bel Munhoz nasceu em 18 de agosto de 1989, em uma pequena cidade chamada Penuelas, no sul de Porto Rico. Ela era a caçula de uma família simples e modesta. Foi uma excelente aluna e desde jovem sonhava com uma carreira na medicina, desejando salvar vidas e ajudar os outros. Após concluir o ensino médio, Maria ingressou em uma prestigiada universidade de medicina. Durante seus estudos, conheceu um jovem médico chamado Joel P., que estava concluindo sua residência. Apesar de ter quase 11 anos a mais do que ela, os dois rapidamente desenvolveram sentimentos um pelo outro, e logo um relacionamento romântico floresceu. O casal começou a morar junto e, depois de algum tempo, Joel fez um pedido de casamento, e Maria disse sim. Em 2011, os dois se mudaram para os Estados Unidos, estabelecendo-se em Laredo, Texas, na fronteira com o México. Ambos conseguiram empregos no mesmo hospital e Maria foi contratada como enfermeira anestesista, enquanto Joel tornou-se assistente cirúrgico, ajudando durante as operações. Continuaram seus estudos para aprimorar suas qualificações e tinham uma renda confortável, o que lhes permitia viver bem, comprar uma casa espaçosa em um bairro agradável e 2 carros. Em 2015, o casal teve seu primeiro filho, um menino chamado Alejandro, e em 2018, Maria deu à luz uma menina, Valentina. Após o nascimento das crianças, Maria decidiu temporariamente deixar seu emprego para se dedicar integralmente à criação dos filhos e à administração da casa. No entanto, planejava retornar ao trabalho e renovar sua licença médica assim que as crianças crescessem um pouco. Maria e Joel pareciam ser um casal feliz e harmonioso. Amavam-se, criavam seus filhos juntos e sua situação financeira lhes permitia viver confortavelmente, sem grandes restrições. Tudo indicava que estavam vivendo suas melhores vidas. No entanto, por trás da fachada de uma família ideal, um verdadeiro drama estava se desenrolando, algo que a maioria das pessoas próximas a eles jamais suspeitou. Nas primeiras horas do dia 22 de setembro de 2020, um homem ansioso ligou para os serviços de emergência relatando que havia encontrado sua esposa inconsciente. Ele afirmou ter tentado reanimá-la, mas ela não apresentava sinais de vida. O homem era Joel, e ele solicitou com urgência que uma equipe médica fosse enviada à sua casa o mais rápido possível para tentar salvar sua esposa. Menos de 10 minutos depois, uma viatura e uma ambulância chegaram à residência do casal. A porta foi aberta por um homem vestido com roupas cirúrgicas azuis, o que já era incomum. Ele simplesmente gritou para os socorristas o seguirem e subiu rapidamente até o quarto, onde a jovem de 31 anos, Maria, estava deitada no chão. Ela não respirava e não havia pulso detectável, mas seu corpo ainda estava quente. Joel alegou ter realizado RCP e compressões torácicas contínuas por quase 20 minutos, mas sem sucesso. Os paramédicos também tentaram reanimá-la, mas todos os esforços foram em vão. Maria foi declarada morta. Quando as autoridades perguntaram a Joel o que ele achava que poderia ter acontecido, ele sugeriu que sua esposa poderia ter tomado uma grande dose de um medicamento poderoso, o que poderia ter sido fatal.
Os paramédicos perguntaram imediatamente se ela era dependente de alguma substância controlada, mas Joel negou, enfatizando que Maria nunca havia se envolvido com esse tipo de coisa. No entanto, ele admitiu que Maria vinha lutando recentemente contra uma forte depressão e ansiedade, para as quais um médico havia prescrito medicamentos. Joel especulou que sua esposa poderia ter tomado acidentalmente mais do que a dose prescrita, levando a um trágico desfecho. Ele rapidamente acrescentou que também era possível que, em um estado de profunda angústia e depressão, Maria tivesse decidido acabar com a própria vida. Ele mencionou que ela havia falado sobre isso no dia anterior, mas que, na época, ele não havia levado suas palavras a sério. Talvez ninguém jamais saiba realmente o que acontece por trás das portas fechadas de outra família. No entanto, uma história se desenrolou de forma tão inesperada e intensa que chocou até os detetives mais experientes. Nas primeiras horas de 22 de setembro de 2020, uma ligação angustiante foi feita aos serviços de emergência. Um homem, ofegante com medo, relatou ter encontrado sua esposa, Maria Munhoz, inconsciente e incapaz de acordá-la. Os paramédicos chegaram em poucos minutos, mas nada puderam fazer. Maria já estava morta. Por trás da aparência de uma tragédia súbita, escondia-se uma história sombria e complexa, muito mais perturbadora do que qualquer um poderia imaginar. A história de Maria começou como um conto de fadas, com todas as indicações de que teria um final feliz. Ela era bem-sucedida em sua carreira, tornou-se uma esposa e mãe feliz. No entanto, algo deu errado. Em determinado momento, seu marido começou a ver outra mulher, mas não queria abrir mão de nenhuma delas. Maria suportou essa situação por anos, tentando salvar seu casamento pelo bem dos filhos, mas tudo terminou em tragédia. Maria Abel Munhoz nasceu em 18 de agosto de 1989, na pequena cidade de Penuelas, no sul de Porto Rico. Ela era a caçula de uma família simples e modesta. Sempre foi uma excelente aluna e, desde jovem, sonhava em seguir uma carreira na medicina para salvar vidas e ajudar os outros. Após terminar a escola, Maria ingressou em uma prestigiada universidade de medicina. Durante seus estudos, conheceu Joel P., um jovem médico que estava concluindo sua residência. Apesar da diferença de idade de quase 11 anos, eles rapidamente desenvolveram sentimentos mútuos, iniciando um relacionamento romântico. Depois de algum tempo morando juntos, Joel propôs casamento e Maria aceitou. Em 2011, o casal se mudou para os Estados Unidos, estabelecendo-se em Laredo, Texas, na fronteira com o México. Ambos conseguiram empregos no mesmo hospital e Maria foi contratada como enfermeira anestesista, e Joel tornou-se assistente cirúrgico, auxiliando durante operações. Continuaram seus estudos, aprimorando suas qualificações e garantindo uma renda confortável que lhes permitiu adquirir uma casa espaçosa em um bairro agradável e 2 carros. Em 2015, o casal teve seu primeiro filho, Alejandro. Em 2018, nasceu Valentina. Após o nascimento dos filhos, Maria decidiu deixar temporariamente o emprego para se dedicar totalmente à criação das crianças e à administração da casa. Ela planejava retornar ao trabalho e renovar sua licença médica quando os filhos estivessem um pouco mais velhos. Aos olhos dos outros, Maria e Joel pareciam um casal harmonioso e feliz. Criavam seus filhos juntos, tinham uma situação financeira confortável e viviam sem grandes preocupações. Contudo, por trás da fachada de uma família ideal, um verdadeiro drama estava se desenrolando, algo que poucos suspeitavam. A misteriosa morte de uma jovem mãe, que nas primeiras horas de 22 de setembro de 2020, um homem ansioso ligou para os serviços de emergência, relatando que havia encontrado sua esposa inconsciente. Ele tentou reanimá-la, mas ela não apresentava sinais de vida. O homem era Joel, que solicitou urgentemente que uma equipe médica fosse enviada à sua casa para tentar salvar sua amada. Menos de 10 minutos depois, uma viatura policial e uma ambulância chegaram à casa do casal. A porta foi aberta por um homem vestindo um uniforme cirúrgico azul, o que já era incomum. Ele gritou para que os socorristas o seguissem e correu escada acima até o quarto, onde Maria, de 31 anos, estava deitada no chão. Ela não respirava e não tinha pulso, mas seu corpo ainda estava quente.
Joel afirmou que havia realizado RCP e compressões torácicas continuamente por quase 20 minutos, mas sem sucesso. Os paramédicos também tentaram reanimá-la, mas todos os esforços foram em vão. Maria foi declarada morta. Quando questionado sobre o que poderia ter acontecido, Joel sugeriu que sua esposa poderia ter tomado uma grande dose de medicamentos fortes, o que poderia ter sido fatal. Os paramédicos perguntaram imediatamente se ela era dependente de substâncias controladas, mas Joel negou, enfatizando que ela nunca havia usado nada desse tipo. No entanto, ele admitiu que Maria vinha lutando contra uma depressão severa e ansiedade e que um médico havia prescrito medicamentos para ajudá-la. Joel especulou que sua esposa poderia ter acidentalmente tomado mais do que a dose prescrita, resultando em um desfecho trágico. Ele também mencionou que era possível que Maria, em um estado de profundo desespero, tivesse decidido tirar a própria vida. Disse que ela havia abordado esse tema em uma conversa no dia anterior, mas ele não havia levado suas palavras a sério. A polícia pediu que Joel mostrasse os medicamentos que Maria estava tomando. Ele foi ao banheiro e voltou com um frasco quase cheio de pílulas, o que chamou a atenção dos oficiais. Isso parecia estranho, já que em casos de overdose, geralmente há frascos vazios ou embalagens descartadas próximas ao corpo. No entanto, não havia nada disso no quarto, e o frasco que Joel apresentou estava praticamente cheio, sugerindo que, se Maria realmente tivesse ingerido os comprimidos, a dose seria muito pequena para ser fatal. Para esclarecer, seria necessário realizar uma autópsia e exames toxicológicos. Enquanto os paramédicos tentavam reanimar Maria e os policiais examinavam a cena, Alejandro, de 5 anos, e Valentina, de 2 anos, dormiam pacificamente em um quarto próximo, completamente alheios à tragédia que se desenrolava. Joel mencionou que já havia contatado seus parentes, que estavam prontos para cuidar das crianças temporariamente até que tudo fosse resolvido. Algo estranho sobre Joel, apesar de todos os esforços, a equipe médica não conseguiu salvar a jovem mãe. A verdadeira causa de sua morte ainda era desconhecida, mas a polícia precisava interrogar minuciosamente a única pessoa presente no momento do incidente, o viúvo enlutado, que imediatamente se tornou o principal suspeito. Joel foi levado à delegacia para prestar depoimento, e todos que o viram naquele dia notaram seu comportamento incomum e errático. Embora fosse possível atribuir seu estado ao choque e à dor da perda, quase tudo sobre ele parecia suspeito. Para começar, Joel estava suando profusamente, com as roupas encharcadas e grudadas ao corpo. Além disso, ele usava roupas cirúrgicas no meio da noite, mesmo sem ter plantão no hospital. Seus movimentos eram frenéticos e exagerados, como se ele estivesse constantemente no limite, levantando-se da cadeira como uma marionete a cada momento. Suas declarações eram inconsistentes e dispersas, levantando ainda mais suspeitas. Isso levou as autoridades a acreditar que ele poderia estar sob influência de substâncias que causam transpiração excessiva e agitação nervosa. Durante o interrogatório, Joel parecia inconscientemente brincar com algo pequeno e amassado em sua mão. Quando os oficiais perguntaram o que era, ele respondeu casualmente que era apenas lixo. Tratava-se da embalagem de uma agulha de catéter, normalmente usada para injetar substâncias em veias menores. Outro detalhe estranho surgiu quando Joel tentou esconder o frasco de comprimidos que antes havia mostrado à polícia. Ele alegou não saber onde estava o frasco quando questionado novamente. No entanto, as câmeras corporais dos policiais registraram o momento em que ele discretamente colocou o frasco no bolso. Quando confrontado com a filmagem, Joel ficou visivelmente desconfortável e devolveu o medicamento, alegando que havia agido inconscientemente por causa do choque. Segredos e problemas conjugais, e durante o interrogatório, Joel admitiu que ele e Maria estavam enfrentando dificuldades no casamento e que estavam à beira do divórcio. Ele revelou que, nos últimos meses, não estavam vivendo juntos, embora poucos soubessem disso. Joel alegou que a separação se devia aos problemas de saúde mental de Maria e que ele frequentemente visitava a casa para manter contato com os filhos e tentar reconciliar-se com ela. Joel descreveu a noite anterior ao incidente como uma tentativa de reconciliação. Ele disse que passou um tempo com os filhos, e depois que eles foram dormir, teve uma longa conversa com Maria. Segundo ele,
Os dois fizeram as pazes e, mais tarde, tiveram um momento íntimo. Depois, ele afirmou que foi tomar um banho e, ao voltar para o quarto, encontrou Maria inconsciente. Pensando que ela estava dormindo, logo percebeu que algo estava errado quando ela não respondia e não respirava. Joel insistiu que havia chamado os serviços de emergência imediatamente após perceber a gravidade da situação. Quando perguntado por que estava usando roupas cirúrgicas em casa naquela noite, ele não conseguiu fornecer uma explicação convincente. Resultados da autópsia: a autópsia de Maria revelou algumas informações intrigantes. Não havia sinais de lesões visíveis ou luta em seu corpo, e sua morte ocorreu pouco antes da chegada dos paramédicos, já que seu corpo ainda estava quente. No entanto, o relatório indicou que a causa da morte foi envenenamento por uma substância desconhecida, que resultou em intoxicação severa, falência respiratória e paralisia do músculo cardíaco. Uma descoberta importante foi uma pequena marca de punção no interior do braço direito de Maria, próximo ao cotovelo. Essa marca indicava uma injeção precisa com uma agulha fina, mas estava localizada em um ponto que seria difícil para Maria aplicar sozinha. Isso levantou novas suspeitas e destacou a necessidade de uma análise toxicológica detalhada para identificar a substância que causou sua morte. Busca na cena do crime. Quando a polícia informou a Joel que seria necessário realizar uma busca na casa e pediu seu consentimento, ele ficou visivelmente nervoso. Joel afirmou que Maria era uma pessoa muito reservada e que não gostaria que ninguém mexesse em seus pertences. Ele argumentou que não havia necessidade de tal busca, pois acreditava que sua esposa havia tirado a própria vida. No entanto, as autoridades discordaram. Explicaram que, como a causa exata da morte ainda não havia sido determinada, todas as possibilidades estavam sendo consideradas, inclusive a de um crime. Além disso, a polícia avisou que um mandado de busca seria emitido de qualquer forma, e que ele poderia agilizar o processo ao dar sua permissão. Relutantemente, Joel concordou. Imediatamente, a busca revelou inconsistências. Joel alegava que tudo havia acontecido enquanto ele tomava banho, mas o box do chuveiro estava completamente seco. Não havia qualquer indício de uso recente, sem poças, sem vapor, e nem mesmo uma toalha molhada. Além disso, o armário de medicamentos ficava no mesmo banheiro, o que significaria que Maria teria tomado os remédios e guardado o frasco sem que Joel notasse, a poucos metros de distância. Esse cenário parecia improvável. Durante a inspeção do quarto, um policial encontrou uma pequena agulha intravenosa do tipo a borboleta escondida atrás da perna da cama. Era o mesmo tipo de equipamento médico cuja embalagem Joel fora flagrado segurando durante o interrogatório. Aparentemente, a agulha foi descartada às pressas, com a intenção de não ser encontrada. O achado mais revelador, no entanto, foi o diário pessoal de Maria. Escrito ao longo de anos, o diário continha seus pensamentos mais profundos, suas emoções e os desafios que enfrentava. Ele rapidamente se tornou uma peça-chave na investigação. O diário de uma esposa traída. Já ao examinarem o diário de Maria, os investigadores descobriram os detalhes de sua luta emocional. Ela escreveu sobre o medo de perder o marido, o desejo de manter a família unida e suas preocupações com o impacto que o ambiente doméstico poderia ter nos filhos, Alejandro e Valentina. Os textos evidenciavam o amor incondicional que sentia pelas crianças e sua dificuldade em perdoar Joel por seu comportamento. O diário revelou que Joel havia começado um relacionamento com outra mulher alguns anos antes. Ele não escondia totalmente o caso de Maria, mas levava uma vida dupla, recusando-se a escolher entre sua esposa e sua amante. Isso causou uma dor emocional insuportável em Maria, que tentou preservar o casamento na esperança de que Joel mudasse. Eventualmente, Maria buscou a ajuda de um especialista, que lhe prescreveu antidepressivos. No entanto, ela relutava em tomá-los regularmente, temendo os efeitos colaterais e o risco de dependência. Planos para o futuro. E apesar das dificuldades, Maria demonstrava um forte desejo de seguir em frente. Nos últimos meses de suas anotações, ela relatava estar se preparando para retornar ao trabalho como enfermeira anestesista, renovando sua licença médica. Seus escritos mostravam uma mulher que, embora magoada, estava determinada a superar os desafios pelo bem de seus filhos e de si mesma.
Curiosamente, as últimas entradas no diário apresentavam uma mudança de tom. Maria deixava de expressar sofrimento e começava a falar sobre o desejo de seguir em frente. Ela parecia pronta para dar um novo passo e divorciar-se de Joel e manter uma relação amigável, colocando o bem-estar de seus filhos em primeiro lugar. O relato de uma amiga próxima, que na casa ao lado da família vivia Adriana, uma amiga íntima de Maria. Quando ouviu as sirenes naquela noite, sentiu que algo estava errado. Na manhã seguinte, ao ver várias viaturas policiais, decidiu se aproximar e perguntar o que havia acontecido. Ao ser informada da morte repentina de Maria, ficou em choque e prontamente ofereceu informações à polícia. Adriana confirmou que Maria e Joel estavam vivendo separados havia cerca de 5 meses, embora ele frequentemente visitasse a casa para ver os filhos. Segundo Adriana, a família parecia feliz no passado, mas nos últimos 2 anos algo mudou drasticamente. Joel começou a perder peso rapidamente e a frequentar a academia regularmente. Pouco tempo depois, ganhou massa muscular de forma impressionante, levantando suspeitas de que poderia estar utilizando substâncias ilícitas. Joel também se tornou mais vaidoso, mudando seu estilo de cabelo e renovando todo o guarda-roupa. No entanto, com essas mudanças físicas veio uma transformação de personalidade. Adriana o descreveu como arrogante, egocêntrico e frequentemente irritado, o que contrastava com o homem humilde e devotado que ela conhecera antes. Ela também mencionou que Maria evitava falar sobre o comportamento de Joel, embora ele claramente a incomodasse. A outra mulher, Adriana, revelou que os problemas do casal começaram durante a segunda gravidez de Maria. Joel estava frequentemente ausente, irritado e verbalizava sua insatisfação com a vida doméstica. Em pouco tempo, Maria descobriu que Joel estava tendo um caso com uma colega de trabalho, Janete Aronda, uma jovem enfermeira cirúrgica do mesmo hospital onde ele trabalhava. Apesar da descoberta do caso, Maria optou por tentar salvar o casamento, enquanto Joel mantinha seu relacionamento com Janete. Esse triângulo amoroso se prolongou por 2 anos, causando ainda mais sofrimento a Maria. Depoimento de Janete: quando chamada para depor, Janete compareceu à delegacia de forma calma e cooperativa. Ela confirmou seu relacionamento com Joel e admitiu que ele estava morando com ela nos últimos meses. Desde o início do caso, Janete sabia que Joel era casado e tinha filhos, mas isso não parecia incomodá-la. Ela estava confiante de que Joel acabaria escolhendo-a. Janete afirmou que Joel nunca falava mal de Maria, nem demonstrava qualquer intenção de machucá-la. Segundo ela, o maior problema entre o casal era a recusa de Maria em conceder o divórcio. Janete insistiu que não tinha contato direto com Maria e que não havia ressentimentos entre as duas. Na noite da tragédia, Janete tinha um álibi sólido, estava de plantão no hospital, o que a eliminou como suspeita. Resultados do relatório toxicológico: levou quase 4 meses para que o relatório toxicológico completo fosse finalizado, e os resultados foram surpreendentes. O exame revelou a presença de 7 substâncias potentes no organismo de Maria, todas em concentrações letais. Cada uma dessas substâncias, isoladamente, poderia ter sido fatal, o que não deixava chances de sobrevivência. O mais intrigante era que essas substâncias eram comumente usadas em procedimentos cirúrgicos para induzir anestesia, como a médico e alívio da dor. Joel, como assistente cirúrgico, tinha acesso direto a todas elas e pleno conhecimento de seus efeitos, bem como das doses fatais. Com base nessas evidências, a polícia prendeu Joel na casa de Janete. Ele não resistiu à prisão, manteve-se calmo e imediatamente solicitou um advogado. Agora, oficialmente acusado, ele enfrentava um julgamento por atividades criminosas premeditadas. O depoimento final de Janete: e após a prisão de Joel, a polícia decidiu interrogar Janete novamente, acreditando que ela sabia mais do que havia revelado inicialmente. No entanto, Janete se recusou a falar até que lhe fosse oferecido um acordo. As autoridades prometeram imunidade total contra acusações criminais, desde que ela fornecesse um relato completo e verdadeiro dos eventos. Caso se recusasse e fosse provado que ela estava envolvida, poderia ser acusada como cúmplice. Diante dessa proposta, Janete aceitou o acordo e fez revelações importantes.
Ela contou que Joel frequentemente levava substâncias controladas do hospital para sua casa. Ele costumava usá-las em si mesmo, entrando em estados de euforia. Janete conseguiu listar 5 dessas substâncias, todas as quais foram encontradas no coquetel letal que matou Maria. Esse depoimento, combinado com o relatório toxicológico, forneceu evidências suficientes para levar o caso a julgamento. Reconstrução dos eventos. Durante o depoimento, Janete revelou que, no dia 21 de setembro de 2020, enquanto Joel se preparava para visitar Maria, ele fez um comentário peculiar: "O futuro de Maria depende do que conversarmos hoje à noite." Joel não queria se divorciar, pois isso significaria dividir os bens e pagar uma pensão significativa. Além disso, ele gostava de manter 2 casas e 2 mulheres que temiam perdê-lo. Os investigadores acreditam que, durante a conversa, Maria reafirmou seu desejo de seguir em frente com o divórcio. Joel, então, teria induzido Maria a consumir algo, talvez misturado em uma bebida. Quando ela começou a se sentir mal, ele se ofereceu para ajudar, aplicando uma injeção que, na verdade, continha uma dose letal. Após a aplicação, Joel esperou até que Maria parasse de respirar antes de ligar para os serviços de emergência. Esse cenário explicaria a falta de sinais de luta no corpo de Maria e a ausência de evidências de um encontro íntimo, como Joel havia alegado. Outro detalhe crucial foi o local da injeção, e a marca estava no braço direito de Maria, uma posição quase impossível para alguém destro aplicar em si mesma, reforçando a teoria de que Joel foi o responsável. O julgamento e o veredicto. O julgamento de Joel P. começou em março de 2023, 2 anos e meio após a morte de Maria. Foi um caso desafiador, pois a acusação dependia principalmente de evidências circunstanciais. Sem o depoimento de Janete, Joel poderia ter escapado das consequências legais. Outro elemento crucial foi o diário de Maria, que contradizia a alegação de que ela pretendia acabar com a própria vida. Suas anotações mostravam uma mulher determinada a reconstruir sua vida e cuidar dos filhos. No julgamento, ficou claro que Joel tentou encobrir suas ações. Embora tenha conseguido se livrar da seringa usada para o coquetel letal, ele não percebeu que deixou a agulha, que se tornou uma prova importante. Sob o peso das evidências, Joel admitiu ter aplicado a injeção, mas alegou que sua intenção era apenas acalmá-la, afirmando que ela estava em estado de desespero. Ele manteve sua versão de que Maria tomou uma overdose voluntária de remédios e que a injeção só potencializou o efeito. Sentença. No dia 30 de março de 2023, Joel foi considerado culpado por homicídio premeditado em primeiro grau e por adulteração de provas. Ele foi condenado à prisão perpétua, com possibilidade de liberdade condicional apenas após cumprir 30 anos. O caso de Maria Munhoz permanece como um trágico lembrete de como, por trás de uma fachada aparentemente perfeita, podem se esconder segredos sombrios e fatais.